Meus cumprimentos a todas, a todos aqui presentes, você que está nos acompanhando também via internet. Não sei se você já percebeu, mas a oposição não está aqui. Eu acho que a população de Conceição do Coité precisa saber disso. Verdade. Que quando a prefeitura vem para uma audiência pública, que é quadrimestral, que é inclusive prevista na legislação, que é a obrigação do gestor, que vem apresentar os números, a oposição se recusa a participar. Eles que adoram ir para a Rádio Cisal e falar naqueles microfones uma série de impropérios e mentiras, é o tipo de democracia que eles adoram. É a democracia do só eles falam. É a ditadura da mídia. Eles não têm coragem de chegar numa audiência dessas e verem os números que a gente tem para apresentar do nosso primeiro ano de mandato, para a gente comparar com o desastre que foram os números deles. Nós atingimos todas as metas, à exceção da redução de gasto com pessoal para dentro do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quem me conhece sabe, meus amigos até riam da situação, porque eles viam a minha preocupação em reduzir o gasto com pessoal. Eu tenho que explicar isso para a população, porque outros gestores, apesar de alguns posarem de pobres, mas eles têm ricas e grandiosas propriedades, muitas fazendas, etc, etc, e o meu patrimônio material é zero. E eu tenho que ter a preocupação de garantir o sustento da minha família. Então, além de andar honestamente, além de praticar a honestidade sempre no dia a dia, eu tenho que ter o cuidado com aquelas armadilhas da legislação para evitar que eu caia numa delas e tenha que comprometer o meu salário, que, repito, é a única coisa que tenho para sobreviver e sustentar a minha família. O que mostra o Tribunal de Contas em relação a 2012 não é a realidade total. Dizer que Coité gastava 60,98% da receita com a folha de pagamento não levava em consideração uma opção de pagamentos que eram feitos, segundo chegou ao meu conhecimento, e não contabilizados. Não levava em conta o quantitativo de funcionários que não recebiam o terço de férias. Não levava em conta o quantitativo de funcionários que não recebiam integralmente o seu 13º. E, principalmente, não levava em conta que o INSS dos funcionários não era recolhido à Previdência Social. Durante anos e anos e anos seguidos, prefeitos de Conceição do Coité descontavam no contra-cheque dos servidores o INSS e não repassavam aos cofres da Previdência. Então, uma dívida que preliminarmente apurada já ultrapassa 60 milhões de reais com o INSS. Servidores que deixaram de fazer cirurgia porque não havia contribuição, eles não eram segurados e não tinham como se beneficiar de nada da Previdência Social. Gente que adiou a aposentadoria, enfim, o caos total no RH. Apesar de esconder tudo isso, apesar de não terem pago, e o gestor, o ex-gestor, soube que ele está publicando por aí que é honesto e que as contas estão todas certinhas porque o tribunal aprovou. Olha, eu estive no Tribunal de Contas, na Inspetoria de Serrinha, estive em Salvador, no Tribunal de Contas, fazendo alguns questionamentos. Não por despeito, não por vingança, não por perseguição ou coisa do tipo, eu quero entender porque eu sou parte interessada. Eu quero entender, e aí o ex-gestor
poderia nos ajudar a população coitense esclarecendo, e o Tribunal de Contas poderia também nos ajudar, explicando o seguinte: como é que não se paga o salário de dezembro dos funcionários da educação e tem as contas aprovadas? Como é que se mete a mão no salário dos professores e se tira 40% do salário de dezembro dos professores, dezembro de 2012, e tem as contas aprovadas? Então quer dizer que não pagar salário ou tirar do contra-cheque dos funcionários parte significativa dos salários não é motivo para rejeição? Eu queria saber como é que verbas de obras, de convênios, o dinheiro desaparece, a obra não é realizada e as contas são aprovadas. Eu queria saber por que é que em ano eleitoral se gasta 60,98%, fora tudo isso que eu falei, com a folha de pessoal, e as contas não são rejeitadas. Como é que mês após mês apropria-se indevidamente do INSS descontado no salário dos funcionários, não se repassa a parte patronal e as contas são aprovadas? Essas coisas eu gostaria de saber, para vocês terem uma ideia do esforço fiscal que nós fizemos e do desgaste político que isso provoca. Você imagina o que é você herdar um índice de pessoal de 60,98 e no primeiro dia de gestão você ter que assumir, por exemplo, 729 mil reais do INSS de dezembro que ele não pagou. Só o de dezembro de 2012, 729 mil reais. Ter que assumir o pagamento da primeira parcela da renegociação da dívida milionária do INSS, que eles nunca pagaram, dinheiro que eles, repito, e não custa insistir, mês após mês descontava no contra-cheque com o compromisso de juntar aquela parte descontada dos segurados, dos funcionários, com a parte patronal, e não depositar nem a parte do segurado, nem a parte patronal. E a gente assumir esse compromisso de pagar o INSS histórico, que não era pago e foi renegociado na última semana de mandato do ex-gestor, e a gente ter que pagar a parcela da renegociação, a parcela ordinária regular, que hoje gira em torno de 800 mil reais, pagar o terço de férias de todo mundo, os professores, por exemplo, os servidores da educação, que nem receberam salário de dezembro, muito menos o terço de férias, e já no primeiro mês a gente teve que assumir o terço de férias de mais de 1.000 servidores da educação, professores e o pessoal de apoio. Ter que assumir, logo de cara, um aumento de mais de 9% no salário mínimo, um aumento de mais de 12% no piso nacional do magistério, 76 servidores, e temos a lista arquivada, que ganhavam menos que o mínimo. Então você imagina para quanto ia este índice. Nós tomamos medidas de total austeridade para tentar dar viabilidade à administração de concessão do Coité. Total austeridade. A primeira delas foi colocar o horário de funcionamento para de 8 às 12 e de 1 às 5. Não fizemos nenhuma inovação, nós seguimos a lei orgânica do município. Acontece que em Conceição do Coité, no governo passado, o horário de funcionamento era das 8 às 14. Era o turnão. E muitas vezes o cidadão ia até uma repartição pública e via que o turnão tinha virado turninho, porque chegava 1 hora e já não tinha mais ninguém. Então muitos faziam da prefeitura um bico. A prefeitura de Coité, o município de Coité, tem muitos funcionários, centenas de funcionários, mais de 1.000 funcionários que eu posso dizer que são cumpridores do dever, que oferecem mais até do que o que eles ganham de salário. Agora havia uma opção de funcionários que faziam da prefeitura um bico.
Então nós, ao colocarmos de 8 às 12, de 1 às 5, nós recebemos uma quantidade enorme de pedidos de licença sem vencimentos. Com isso já economizamos. Nós cortamos 5 secretarias. Ao cortar 5 secretarias, nós economizamos. Nós fizemos um recadastramento para tirar de folha os fantasmas, aqueles que não prestavam serviço à população. Novamente economizamos. Nós identificamos uma porção de servidores com duplo vínculo irregular. Aí nós exigimos, na forma da lei, que o servidor fizesse a opção por um dos vínculos, pedisse demissão do outro, para ficar apenas com um vínculo, com um emprego na prefeitura. E com isso economizamos também. Enfim, pegamos uma relação de aposentados que já prestaram serviço ao município, mas já estavam em gozo de benefício do INSS, publicamos o reconhecimento da aposentadoria para que eles pudessem ficar em casa descansando e o município não ter que pagar, porque a Previdência Social já paga. Com isso, nós conseguimos cortar centenas de cargos no município. Eu fico me perguntando, fazendo um exercício assim de possibilidades teóricas, vamos imaginar que o modelo antigo de administração tivesse vencido as eleições em 2012. Olha, se o salário de dezembro de 2012 do pessoal do Fundeb, que tem recurso abundante, se o salário de dezembro de 2012 não foi pago, se uma romaria de empresários, de fornecedores foi caloteada, imagina se aquele modelo de administração continua. Servidores estariam sem receber, não somente 13º e terço de férias, que muitos não recebiam, que era privilégio, estariam sem receber salários. Estariam sem receber salários, como ficaram sem receber os salários de dezembro de 2012. Conceição do Coité estaria, como muitas prefeituras Bahia fora, com salários atrasados, com pagamento de fornecedores atrasados, porque com toda a austeridade que a gente adotou, nós economizamos em média 30 mil litros de combustível por mês em relação à gestão passada. Nós temos hoje um quantitativo de funcionários menor do que o que nós encontramos, bem menor, e olha que nós oferecemos muitos novos serviços à população. Quando nós entramos havia 5 médicos, mas eram 14 equipes de saúde da família, e nós tivemos que contratar mais 9 médicos para que todas as equipes de saúde da família tivessem médicos, e os médicos ganhavam R$ 5.500 na sede, R$ 6.000 na zona rural. Com esse salário eles iam lá um dia e meio, e nós dobramos os salários dos médicos no compromisso de eles prestarem um atendimento para mais pessoas em mais dias durante a semana em cada unidade de saúde. Isso tudo é aumento de despesa. Nós encontramos um hospital fechado e privatizado, e nós travamos uma batalha judicial, fizemos o bom combate, vencemos a batalha. Ainda não é uma vitória definitiva, porque no dia 12 de fevereiro nós recebemos uma outra notificação da Justiça de que a Santa Casa de Misericórdia da família do deputado, que diz representar Coité, ingressou querendo tomar de volta da prefeitura, querendo tomar de volta do povo o hospital. Eles vão para a Rádio Cisal dizer que é mentira. Nós temos o documento para mostrar a qualquer cidadão, a qualquer cidadã. Qualquer cidadão que quiser ir no fórum acompanhar a ação, recebe. Se quiser nos procurar, a gente entrega uma cópia do documento. No próprio tribunal, esse documento consta que é uma tentativa da família que durante mais de 30 anos ficou à frente daquela unidade de saúde que foi construída com dinheiro do povo de Conceição do Coité e que pertencia a uma fundação que foi responsável pelo fechamento daquela unidade. A gente não pode se esquecer
Aquele hospital, dito Hospital Almir Passos, ele fechou as portas em junho de 2011. Ficou junho de 2011, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, reabriu em março de 2012. Por coincidência, pré-campanha eleitoral. No dia que as urnas foram abertas, os votos computados e eles perderam as eleições, eles fecharam novamente o hospital. Então, imagina o gasto que a gente tem de reabrir aquele hospital depois da batalha judicial, onde a gente tem 5 apartamentos com suíte, ar-condicionado, cama de parto, onde as gestantes de Conceição do Coité, as grávidas de Conceição do Coité vão, com direito a acompanhante, com total dignidade, terem seus filhos. E aí a gente tem lá um obstetra 24 horas. Tive na sexta-feira à noite lá e apenas parto cesáreo na sexta. Tinham 4 mamães lá. Um parto cesáreo em Conceição do Coité girava em torno de R$ 1.200. Muitas famílias tomavam emprestado para pagar. Está aqui Zé, que é vereador e milita na área de saúde, ele sabe disso. Muitas mães tiveram filhos em Conceição do Coité dentro de um carro daqui para a Feira de Santana. O município dava 6 viagens de ambulância ou táxi, levando grávidas para a Feira de Santana ou para Salvador. Os filhos de Conceição do Coité nasciam em condições subhumanas, dentro de um veículo. Motorista de ambulância, motorista de táxi, tinha um curso intensivo de parteiro. E nós resolvemos este problema, e hoje o que eles chamam de casa de parto é um lugar onde quase 500 coiteenses já vieram ao mundo. É um lugar onde a gente vai a qualquer hora do dia ou da noite conversar com qualquer mãe que teve o seu bebê lá ou que está esperando o bebê, com qualquer acompanhante, e você só ouve a expressão: o atendimento aqui está ótimo. E lá a gente cuida mais de saúde da mulher, a gente cuida lá de curetagem, de laqueadura, de cisto de ovário, de mioma, de extração de útero. Nós fazemos lá o atendimento à saúde da mulher. Quem não tem respeito pelas mulheres, dizem que aquilo ali é uma casa de parto, de uma forma assim pejorativa. Chega ao cúmulo de dizer que a gente transformou o hospital numa casa de parto. Muito pelo contrário, nós reabrimos uma unidade de saúde que eles fecharam, e reabrimos dando às mães de Conceição do Coité a dignidade que elas merecem, dando aos novos filhos de Conceição do Coité um tratamento com a dignidade que toda criança merece ao nascer. Nós, para funcionarmos aquele hospital, tivemos que contratar enfermeiras, médicos, recepcionistas, cozinheiras, nutricionistas, zeladoras, enfim, toda uma série de funcionários que a gente tem segurança, e isso representa despesa com pessoal. Nós colocamos uma central de fisioterapia com equipamentos novos, com profissionais treinados, qualificados, e atendemos centenas e centenas de coiteenses. São 1.500 a 2.000 atendimentos mês, caminha nesse sentido, e tudo isso representa gasto com pessoal, contratação de pessoas. Nós colocamos 3.600 crianças em escola em tempo integral. Eram 3 em 2012, foram 47 escolas em 2013. Isso implica mais merendeira, mais zeladora, mais contratação de pessoal. Resumindo, nós oferecemos muito mais serviços, de muito melhor qualidade: hospital, postos de saúde, escolas, central de fisioterapia. Aqueles órgãos que já existiam, nós conseguimos melhorar. Pegue o Conselho Tutelar, funcionava no imóvel
de primeiro andar, com difícil acesso, nós colocamos no térreo em condições adequadas. O balcão da Justiça e da Cidadania, do mesmo modo, primeiro andar, difícil acesso, e a gente também aluga um espaço no térreo, estagiários, advogados, para dar um atendimento de muito melhor qualidade. O CAPS, onde funcionava o CAPS antes, onde funciona hoje. O imóvel muito mais central, muito mais espaçoso, em condições de melhor atender a população. Os postos de saúde que reformamos, todos os que nós reformamos, nós colocamos ar-condicionado, TV tela plana, espaços para que as pessoas, enquanto aguardam o atendimento, possam assistir uma TV, possam estar em acomodações confortáveis. Nós estamos dando dignidade, cidadania ao nosso povo. Imagina a humilhação que era um morador da zona rural, da sua comunidade de Poeirinha, Gilca, ou de qualquer distrito de Conceição do Coité, Aroeira, Juazeirinho, São João, Bandiaçu, Salgadalha, quando precisavam de um transporte com urgência para um atendimento de saúde, principalmente, ou para qualquer uma outra emergência, o cidadão ia se humilhar, batendo na porta da liderança política local, comprometendo o seu voto, a sua dignidade de eleitor, passando pelo constrangimento de procurar alguém em quem eles não tinham votado, correndo o risco de ser humilhado. E a gente deixou um veículo em Ipueirinha, com motorista, 24 horas à disposição de qualquer cidadão, sem perguntar qual é o sexo, qual é a cor, qual é o tipo físico e muito menos em quem votou. O mesmo fizemos em Bandiaçu. A qualquer hora do dia ou da noite, tem lá a enfermeira, tem lá o administrador da comunidade, tem lá o próprio motorista que, vendo a urgência, ele não precisa nem consultar, ele já traz imediatamente a pessoa. No caso de Aroeira, Bandiaçu, Ipueirinha, Juazeirinho e São João, tem um Uno que nós entregamos 0 km. Mas em Salgadalha, além do Fiat Uno, nós também deixamos uma ambulância 0 km pelo porte de Salgadalha. Nós estamos tratando a administração pública com seriedade. Algumas pessoas, achando que estão nos criticando, dizem assim: o prefeito de Conceição do Coité não é para administrar uma cidade como Coité, Bahia, Brasil, ele é prefeito lá para a Escandinávia, lá para a Suíça, onde as pessoas gostam de tudo certinho. Quem foi que disse que fazer a coisa certa não pode ser no Brasil? Não pode ser na Bahia, não pode ser no sertão. Cidadania é universal. Honestidade é universal. Respeito às pessoas é universal. O povo de Conceição do Coité, aquelas pessoas que nos apoiaram, que acreditaram em nosso projeto e que muitas vezes nos procuram atrás do emprego público, porque esta era a prática, este era o costume, elas precisam saber que, infelizmente, não há como contratar para a prefeitura, porque a lei não permite, porque o orçamento não suporta todas as pessoas que nós gostaríamos e que até precisamos. A gente precisa de funcionário para oferecer serviços à população. São os funcionários públicos os responsáveis pelos serviços públicos que chegam até a população. E a gente precisa de mais funcionários públicos, mas a responsabilidade nos impõe que a gente, antes de contratar, tenha um recurso para pagar. Antes de contratar o funcionário, na forma da lei, a gente precisa ter o recurso para pagar a este funcionário no final do mês. Da mesma forma, os serviços que a gente contrata, as obras que a gente contrata, a gente precisa ter o dinheiro em conta para garantir o pagamento do fornecedor
para que ele não seja caloteado como foi em Conceição do Coité no último governo. Porque o que chega de gente até mim reclamando que tem dinheiro para receber, e em todos os casos eu digo, olha, está complicado, eu já vou ter que pagar agora, além do INSS de dezembro de 2012, que tinha que ser pago com o orçamento de 2012, mas que ele não deixou um centavo, eu tenho que pagar, e já propus na última reunião com o sindicato, eu propus o pagamento integral. Todos os professores, todos os porteiros, zeladoras, merendeiras que não receberam em dezembro de 2012, eu pago integralmente, parcela única para todos. Nós economizamos recursos para isso, pago a todos, mas eu pago pela via judicial, que é para não impactar no índice de gasto com funcionário. Se eu pagar pela justiça, eu estou pagando uma ordem judicial, não estou pagando um salário. É só a forma, que para o servidor o que importa é o dinheiro no bolso, não faz diferença. Mas para mim faz toda a diferença, porque não vai ser computado como gasto com funcionário, e sim como pagamento de uma ordem judicial. De maneira que, quando esse pessoal da oposição, que adoram a democracia sem povo, adora um debate sem interlocutor, sem adversário, adora falar nos microfones da rádio que não tem compromisso algum com a boa e a verdadeira informação, mas sim faz a difamação permanente, pensando que vai obter dividendos políticos. Eles não gostam de espaços como estes. Nós fazemos uma audiência pública por mês e eles não participam dessa audiência pública. Nós estamos já com data marcada, uma audiência pública sobre o hospital regional. Ontem, no programa da rádio deles, eles disseram que os nossos vereadores, Betão, Rosana, que os nossos vereadores, Zé Balduino, Ana Lene, que os nossos vereadores tinham sido contra uma indicação do líder da oposição para botar 800 mil no hospital regional. Ridículos. Ridículos. Primeiro, durante 40 anos eles ficaram no poder e não colocaram um centavo no hospital regional. E nós tomamos uma providência em relação ao hospital regional, que foi fazer um convênio com ele, em que a gente credenciou o hospital, mediante uma tabela de pagamento por serviço, que leva em conta, por exemplo, que um exame daqueles da mangueira, como o povo chama, endoscopia, nós pagamos R$100. Então, a gente manda o paciente com uma ordem dada pela Secretaria de Saúde, um formulário preenchido. Lá, o hospital realiza o exame e no final do mês apresenta para a gente a relação de todos os exames feitos e a gente paga de acordo com o preço da tabela. Isso vale para raio-x, vale para consulta. A gente só não precisa encaminhar a solicitação nos casos de emergência. Pelo nosso convênio, qualquer consulta de emergência que chega lá, o hospital nos apresenta no final do mês a relação e a gente paga. Os demais serviços a gente demanda e o hospital executa e nos manda de volta. Dentro do hospital existe uma clínica, Policlínica Ser. E eu posso dizer para vocês que o convênio que temos com o hospital nos permite mensalmente repassar para o hospital R$103 mil mês, e para a clínica R$54 mil mês. A pergunta é: todos os meses a gente coloca R$157 mil no hospital? Não. Só colocaríamos isso se todos aqueles quantitativos de exames, de consultas, de raio-x, etc, se todos aqueles forem executados. Se a gente não demandar, porque não teve público,
Ou, se a gente demandar e o hospital não tiver condição de realizar, a gente só paga pelos serviços que foram realizados. Mas o nosso contrato nos permite repassar para o hospital regional, junto com a Policlínica C, até R$ 157 mil mês. Nós sabemos que a verdade dói. Nós sabemos que muitas pessoas fazem uso da mentira permanente, diuturnamente, para obter dividendos políticos, mas nós vamos, durante todos os dias do nosso mandato, continuar praticando a honestidade, continuar praticando o zelo pelo dinheiro público, continuar colocando o nosso chapéu apenas onde o nosso braço possa alcançá-lo, porque o tempo de comprar e não pagar já passou. O tempo de contratar ilegalmente já passou. O tempo de se apropriar dos recursos dos funcionários e INSS e não repassar para o órgão da Previdência já passou. O tempo de roubar direitos adquiridos pelos servidores, como terço de férias e 13º, já passou. Nós vamos manter as mãos limpas, vamos manter a austeridade. Quem pegar nossos números podem ver, o município de Conceição do Coité hoje está muito mais saneado. As finanças de Conceição do Coité hoje estão em muito melhores condições. E nós estamos preparados, para usar uma frase do nosso secretário de Finanças, preparados para crescer. Este ano de 2014, depois que arrumamos a casa, colocando médicos em todos os 14 postos de saúde, depois que arrumamos a casa, reabrindo o hospital, depois que arrumamos a casa, reformando as unidades de saúde, algumas ainda estão em curso, as reformas, Goiabeira mesmo, a reforma está começando hoje, da unidade de saúde lá de Goiabeira. De Salgadalha começa nos próximos dias. As demais a gente está reformando ou já entregou. Então, depois de arrumar a casa na saúde, colocar a central de fisioterapia, depois de melhorar a educação, e aqui um outro item interessante, porque os que gostam de faz de conta, eles dizem assim: o prefeito fechou escola, mas as mães, os pais, as pessoas que verdadeiramente querem o melhor para os seus filhos, e eu acredito que todos querem, mas alguns estão mal informados ou estão contaminados pela disputa pequena, que pessoas que não têm ideias, que fazem a política pensando no próprio umbigo e não na população. Então, estas pessoas que querem deturpar tudo, elas dizem assim: o prefeito fechou escola. Gente, nós estamos melhorando a educação de Conceição do Coité. Nós temos dados trágicos, históricos, da educação em Conceição do Coité. Um município com o nível de desenvolvimento de Conceição do Coité não pode, com todo respeito a esses outros, não pode ter uma educação pior que Ixu, pior que São Domingos, pior que Barrocas, pior que Ritirolândia, pior que Valente. É uma lástima quando a gente olha os dados históricos da educação de Conceição do Coité. Figuramos na posição 4.896 em meio a 5.000 e poucos municípios, ou seja, os dados eram os piores dos piores dos piores. E eles faziam da educação cabide de emprego. E eles colocavam numa escola de 90 crianças, 32 funcionários. E eles colocavam numa escola de 62 alunos, 4 zeladores. Que era uma forma de usar a escola para ganhar voto. E eu não vou usar a escola para ganhar voto. Eu vou usar a escola para melhorar a qualidade da educação e dar futuro às nossas crianças e jovens. Então veja, a gente chega numa comunidade, aí a gente tem crianças
de maternal 1, maternal 2, primeiro período, segundo período, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. 9 séries distintas. 12 alunos, 20 alunos, 9 alunos, 18 alunos. Como é possível colocar 20, 25 alunos, um de 15 anos, outro de 3, um de 4 anos de idade e outro de 12, com níveis de desenvolvimento totalmente diferentes, em faixas etárias totalmente diferentes, põe tudo junto numa sala só, chamada multisseriado, põe um professor lá, e por melhor que seja o professor, é impossível prestar um bom serviço, e dizem que tem uma escola na comunidade. Aí a gente vai até a comunidade, conversa com os moradores, entrega o espaço e diz: olha, isso aqui vai ser de vocês, para reuniões de associação, reuniões de igreja, para grupos de produção, enfim, isso aqui é de vocês, mas as crianças de vocês nós vamos transportar para uma outra localidade, onde a gente possa colocar as crianças da mesma idade, do mesmo nível de desenvolvimento, juntos, numa única sala, com a professora que vai ser a professora do maternal, a professora da terceira série do quarto ano, a professora do quinto ano, enfim, crianças da mesma idade, do mesmo estágio de desenvolvimento, juntas na mesma sala, e não tudo misturado, 15 anos, 3 anos, 12 anos, 4 anos, 6 anos, maternal junto com quinto ano, junto com terceiro ano. Quer dizer, um absurdo que havia neste município, que a gente está enfrentando esse problema. Dizem que a gente está fechando escola. Quer dizer, eles querem a mediocridade que eles, durante 40 anos, impuseram às nossas crianças e jovens. E a gente quer formar cidadãos e cidadãs. A gente quer levar educação de qualidade. Muito fácil dizer, muito fácil falar. Eu quero ver o compromisso na ação. Nós tivemos divergências sérias com o sindicato, divergências que eu considero superadas, mas nós podemos afirmar categoricamente o nosso compromisso com a educação em Conceição do Coité. Nós confiamos tanto na educação de Conceição do Coité, que a minha filhinha de 7 anos hoje é estudante de uma escola da prefeitura. O meu filho de 9 anos estuda numa escola da prefeitura. Compromisso maior que este, demonstração maior que esta, duvido que possa haver. Eu estou entregando à educação de Conceição do Coité o destino dos meus filhos, porque eu quero para o filho do cidadão mais humilde de Conceição do Coité o mesmo que quero para o meu filho: uma educação pública, gratuita, de total qualidade. Eu acho que não poderia Perpétua, Conceição do Coité está em melhores mãos, porque o trabalho que você e sua equipe, frisar bem, você e sua equipe, porque convidamos você e lhe demos autonomia e confiamos no seu trabalho, e estamos muito satisfeitos com os encaminhamentos que já foram dados, e temos plena confiança no futuro da educação de Conceição do Coité. 2014 será melhor que 2013. O transporte melhorou, Perpétua. A coordenação pedagógica melhorou. O nível de compromisso melhorou. As condições de trabalho melhoraram. Veja, Perpétua, a João Paulo Fragoso. Aquela escola mais parecia um presídio. Aquela escola era uma escola onde os pais colocavam os filhos e depois se arrependiam, queriam tirar. E a gente pode dizer que hoje ainda não está das melhores, mas quem for visitar a João Paulo Fragoso hoje pode dizer que aquela escola está passando por mudanças profundas. Nós temos uma direção ali comprometida, qualificada, e as instalações físicas nós estamos melhorando a cada dia.
para que a gente possa oferecer para os filhos e filhas de Conceição do Coité a melhor educação. O meu tesoureiro, eu estou em dívida com ele, que eu não fui ainda visitar, que eu disse que queria visitar com Ernestinho, mas Ernestinho está viajando, aí eu não pude ainda. Mas o meu tesoureiro, o tesoureiro do nosso governo, teve o primeiro presente de Deus, um presente de vida. Teve uma filhinha, sua esposa Tânia, Maurício, nosso tesoureiro, teve uma filhinha. Sabe onde nasceu? No hospital municipal, que eles dizem que é casa de parto. Graças a Deus, é a Casa da Dignidade, que antes estava fechada. Então, o serviço público que nós oferecemos para a população é esse. Na casa que eles chamam de parto, na unidade de saúde onde nasce o filho do doutor, nasce o filho da cidadã mais humilde do município. Na escola onde estuda o filho do prefeito, estuda o filho da pessoa mais humilde do município. É esta a Conceição do Coité que nós queremos. A que trata as pessoas com o respeito que elas merecem. A que aplica o dinheiro público de forma seletiva, criteriosa. Algumas pessoas ainda não se acostumaram. Algumas pessoas ainda reclamam. Mas eu tenho certeza que com o tempo elas vão entender. Nós arrumamos o serviço, a educação, a saúde, a infraestrutura. Não é pouco, 48 veículos 0 quilômetro que nós conquistamos o ano passado. Claro que a gente deve muito disso a Dilma. Ter um carro-pipa novo de 280 mil reais, ter uma caçamba nova, ter uma patrol nova, uma retroescavadeira, uma enxadeira novas, ter 18 ônibus quando havia 7 apenas, e ter tudo isso a gente deve à presidenta Dilma. Também, aí a gente tem que fazer uma propagandazinha nossa. Nós fizemos um esforço danado para comprar com recursos próprios mais de 30 veículos que compramos com recursos próprios. Aí foi um esforço danado nosso, que também tem que valorizar. E estamos comprando agora uma outra caçamba, porque a gente precisa, Joca, nosso secretário de Finanças, sabe, a demanda é muito grande, a gente precisa de Finanças, não, desculpa, estou vendo o César ali de Finanças, Joca de Infraestrutura. Aliás, quero aproveitar aqui para felicitar mais uma vez, estive na formatura dele, o doutor Joca, doutor Josué, o engenheiro formado, diplomado. Fui à Feira de Santana no último sábado, na bela cerimônia lá de formatura. Parabéns, Joca. Eu quero aproveitar este momento para anunciar para o povo de Conceição do Coité que nos próximos dias o município de Conceição do Coité vai estar recebendo a opção de obras. Próximos dias, porque nós que arrumamos a casa, que melhoramos a infraestrutura no primeiro ano, este ano de 2014 vai ser o ano em que a gente vai começar a asfaltar o centro da cidade. E aí eu tenho que ressaltar a importância da nossa equipe de engenharia. Nós temos 2 engenheiros, 2 arquitetos, 3 estagiários de engenharia, um topógrafo, um cadista, um técnico em edificações. Por isso que a gente foi a Salvador na última quarta-feira em busca de asfalto. E quando chegou lá, eles disseram: não, a gente consegue, mas você vai precisar do projeto. Eu digo: me diga do que você precisa, que em 24 horas está pronto. Aquela planta baixa de toda a sede do município, eu digo: lhe dou. Eu quero que você marque quais são as ruas que serão asfaltadas. Eu digo: marco. Quero que você me dê a área de todas essas ruas e avenidas. Lhe dou individualmente de cada uma. Eu quero a fotografia disso. Tenho. Lhe dou impresso, lhe dou em CD. Em 24 horas entrego tudo. Por quê? Porque nós temos um banco de projetos que a nossa equipe de engenharia preparou para, na hora que a gente conseguir o recurso, imediatamente a gente poder entregar a documentação necessária para que a obra seja executada o quanto antes. Então, eu anuncio,
para nos próximos dias, para ainda este ano de 2014, eu anuncio que vamos começar o asfaltamento do centro, calçar todo o bairro Nova Esperança, calçar todo o bairro Alto São João, calçar todo o bairro Sonho Meu, algumas ruas pontuais, reformar a Praça da Igreja, reformar a Praça da Babilônia, entregar 3 academias de saúde, sem contar outras obras pontuais que a gente vai fazer para a concessão do Coité. E eu quero concluir agradecendo a presença de todos vocês e pedindo aqui publicamente uma salva de palmas para a nossa aniversariante, a líder do Partido dos Trabalhadores, vereadora Ana Lene. Obrigado.